O século XII, uma época de fé, guerra e mistério. A Europa fervilhava com a energia de cruzadas, cavaleiros e uma ordem poderosa, os Templários. Esses monges guerreiros dedicavam suas vidas à proteção dos peregrinos na Terra Santa, conhecidos por sua bravura inabalável, disciplina rigorosa e segredos ancestrais. No coração deste mundo, destacava-se Sir Roland de Montferrat, um cavaleiro exemplar, movido por uma sede insaciável por conhecimento. Sua mente inquieta questionava o mundo além das fronteiras conhecidas. Enquanto muitos cavaleiros se contentavam com a glória das batalhas, Roland buscava algo mais profundo, algo mais. Ele acreditava que a sabedoria era uma arma tão poderosa quanto a espada. Mal sabia ele que o destino reservava uma descoberta que mudaria sua vida e o curso da história. Roland de Montferrat não era um cavaleiro comum. Sua mente perspicaz e sua busca incessante por conhecimento o diferenciavam. Ele passava horas na biblioteca da Ordem, debruçado sobre mapas antigos e manuscritos empoeirados, buscando desvendar os segredos do passado. Sua reputação como guerreiro era impecável, mas era sua curiosidade insaciável que realmente o definia. O conhecimento, meus amigos, é a chave para desvendar os mistérios do mundo. É a lanterna que ilumina a escuridão da ignorância. Certa noite, enquanto estudava mapas estelares antigos, Roland se deparou com uma pista enigmática. Um símbolo peculiar, repetido várias vezes, parecia indicar um local secreto. Intrigado, o cavaleiro decidiu investigar. A pista o levou a uma fortaleza templária abandonada, nas colinas da Terra Santa. Armado com sua espada e sua inteligência, Roland se preparou para desvendar o segredo por trás do símbolo misterioso. A fortaleza se erguia no topo da colina, imponente e silenciosa, como um gigante adormecido. Paredes de pedra desgastadas pelo tempo guardavam segredos ancestrais. Roland sentia que estava pisando em solo sagrado, um local esquecido pelo tempo, esquecido pelos homens, mas não pela história. Explorar a fortaleza era como voltar no tempo. Salões vazios ecoavam com os fantasmas de cavaleiros do passado. Teias de aranha cobriam armaduras enferrujadas, e o silêncio era quebrado apenas pelo vento uivando pelas janelas quebradas, como se a própria fortaleza sussurrasse segredos esquecidos. A resposta para o enigma sinto deve estar aqui, em algum lugar. Seguindo a pista do símbolo, Roland chegou a um pátio interno. No centro, um poço de pedra antiga chamava sua atenção. Uma intuição poderosa o dominou. A resposta para o enigma estava lá embaixo. Com cuidado, Roland desceu pelo poço úmido e escuro. A cada passo, a escuridão se fechava ao seu redor, como se o estivesse engolindo. Mas o cavaleiro estava determinado a descobrir o que estava escondido nas profundezas da fortaleza. Após o que pareceu uma eternidade, Roland finalmente alcançou o fundo do poço. Para sua surpresa, encontrou uma passagem secreta que levava a uma câmara subterrânea. A câmara era pequena, iluminada apenas por tochas tremulantes, que lançavam sombras dançantes nas paredes. No centro da sala, sobre uma mesa de pedra, repousava um baú de madeira intricadamente trabalhado. Roland sentiu seu coração acelerar. A resposta para o enigma, ele sabia, estava dentro daquele baú. O que será que está escondido aqui? Que segredos antigos este baú guarda? Com cuidado, o cavaleiro abriu o baú. Dentro, protegidos por um tecido de seda desbotado, estavam vários pergaminhos enrolados. Eram feitos de um material desconhecido, cobertos por uma escrita que Roland nunca tinha visto antes. Intrigado, o cavaleiro desenrolou cuidadosamente um dos pergaminhos. Os caracteres, delicados e precisos, pareciam dançar diante de seus olhos. Era uma escrita antiga, muito anterior à sua época. Roland percebeu que segurava em suas mãos algo de valor inestimável, um tesouro além de qualquer ouro. Com o coração acelerado, comecei a decifrar os pergaminhos. A linguagem era complexa, um desafio para minha mente. Os pergaminhos eram um diário de bordo, um relato detalhado de viagens marítimas. Descreviam terras distantes, além do mar Mediterrâneo. Eu estava atônito, meus amigos, completamente atônito. Os pergaminhos desafiavam tudo o que eu sabia sobre o mundo.
Com os pergaminhos guardados, Roland retornou à superfície. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Carregava um segredo que poderia mudar a história. A jornada de volta à Europa foi longa e perigosa. Enfrentei tempestades, piratas e desconfiança. Mas estava determinado a levar os pergaminhos para um lugar seguro. Finalmente, Roland chegou à França. Ele se dirigiu ao grão-mestre da Ordem dos Templários. A reação do grão-mestre foi de descrença e interesse cauteloso. Ele examinou os pergaminhos, consultando os sábios da Ordem. A descoberta dos pergaminhos fenícios causou um rebuliço na Ordem dos Templários, como uma pedra lançada em um lago tranquilo. A elite intelectual da Ordem dedicou-se a traduzir e interpretar os textos antigos, buscando desvendar seus mistérios. As revelações eram surpreendentes, como se um novo mundo se abrisse diante deles. Os pergaminhos não só confirmavam a existência de terras além do mar, terras que sequer imaginávamos, como também continham informações valiosas sobre navegação, astronomia e matemática. Era como se os antigos estivessem nos guiando para um novo futuro. O conhecimento contido nos pergaminhos era revolucionário, como se estivessem bebendo de uma fonte de sabedoria ancestral. Ele desafiava os dogmas da época e abria um leque de possibilidades para a navegação e a exploração, um novo capítulo na história da humanidade. A Ordem dos Templários, sempre em busca de conhecimento e poder, viu nos pergaminhos uma oportunidade única. Nós nos tornamos guardiões desse segredo, utilizando o conhecimento para expandir nossa influência e poder, para moldar o destino do mundo. A notícia dos pergaminhos se espalhou como fogo em palha, levada pelo vento da curiosidade. Estudiosos, navegadores e aventureiros de toda a Europa se sentiram atraídos pela promessa de terras desconhecidas e riquezas inimagináveis, como mariposas atraídas pela luz. O sonho de explorar o desconhecido, adormecido desde os tempos antigos, despertou com força total, como um gigante despertando de um sono profundo. Os pergaminhos fenícios se tornaram o catalisador de uma nova era de descobrimentos, a chave para um novo mundo. A Ordem dos Templários, com seu conhecimento secreto e sua vasta rede de contatos, financiou expedições secretas para desvendar os mistérios do Atlântico, buscando novos horizontes. Navegadores experientes, utilizando as informações contidas nos pergaminhos, se aventuraram em mares desconhecidos, em busca de novas terras e novas rotas comerciais, desafiando os limites do mundo conhecido. Entre os sonhadores inspirados pelos pergaminhos fenícios, estava Cristóvão Colombo, um homem com o olhar fixo no horizonte. Obcecado pela ideia de encontrar uma nova rota para as Índias, Colombo estudou os pergaminhos com afinco. Ele acreditava que, navegando para o oeste, poderia alcançar o Oriente de forma mais rápida. Os pergaminhos fenícios reforçavam sua convicção, como um vento favorável, impulsionando suas velas. Apresentei meu projeto a diversos governantes europeus, buscando apoio para minha visão. Após anos de tentativas frustradas, consegui o apoio da coroa espanhola. Em 1492, parti com 3 navios, pronto para enfrentar os desafios do mar desconhecido. Minha viagem mudaria o curso da história. A descoberta de Roland de Montferrat teve um impacto profundo na história da humanidade, como um terremoto que redesenhou os mapas. Os pergaminhos fenícios abriram caminho para a era dos descobrimentos, expandindo os horizontes geográficos e culturais do mundo. Graças à coragem e à curiosidade de um cavaleiro templário, o mundo se tornou um lugar maior e mais complexo. Novas terras, novos povos e novas culturas foram revelados, transformando para sempre a história da humanidade. O legado de Roland de Montferrat transcendeu os muros da Ordem dos Templários, espalhando-se pelo mundo como um rastilho de pólvora. Ele inspirou gerações a desafiar os limites do conhecimento e a desvendar os mistérios do mundo. A história de Roland nos ensina que a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim, repleta de desafios e recompensas. A história de Roland de Montferrat e dos pergaminhos fenícios é um lembrete poderoso da importância da curiosidade, da coragem e da busca incansável pelo conhecimento, valores que devem nos guiar.
Em um mundo frequentemente limitado por dogmas e fronteiras, é essencial manter viva a chama da descoberta, a chama que nos impulsiona para a frente. Devemos ousar questionar, explorar e buscar novas perspectivas, assim como um navegador busca novos mares. Assim como Roland desafiou os limites do conhecimento em sua época, devemos continuar a expandir nossos horizontes, buscando novas descobertas e desafiando as verdades absolutas, pois o conhecimento nunca termina. A história nos mostra que o conhecimento é uma jornada, não um destino, e que a coragem de desafiar os limites do conhecido pode levar a um futuro mais amplo e promissor para toda a humanidade, um futuro onde a curiosidade e a busca pelo conhecimento sejam os nossos guias.